Pô, pra gravar aqui. E aí lá sim, né, a abertura vai ser eu, Daniel e o Alexandre Starnino, né? Então vai ser uma coisa bem bacana. Mas ainda não está confirmado, tá? Vou colocar aqui para gravar, beleza. Vamos lá, minha gente. Deixa eu pôr aqui. Recording in progress. Bom, vamos começar. Sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos aqui para o nosso percurso. Hoje, dia 7 de fevereiro, a gente começa, né, oficialmente, tá? Esse percurso sobre os primeiros passos na clínica, onde nós vamos fazer a leitura comentada, né? Ou seja, não é só a leitura em si, nós vamos fazer a leitura comentada do livro Psicanálise Clínica, Primeiros Passos, né? Esse aqui, que acredito que a maioria de vocês aí já deva ter em mãos, quem ainda não tem, tiver interesse em adquirir, tá? Tá rolando aí 2 links, um do Amazon, onde você tem acesso ali mais rapidamente, e outro que não é do Amazon, é do Asas e vai direto pro editor, tá? Demora um pouquinho mais para chegar, mas chega. E aí o valor tá com um valor promocional de lançamento. Bom, não é obrigatório, tá, pessoal? A gente vai fazer uma leitura comentada mesmo, tá? Então nós vamos pegar aqui a segunda parte, onde fala sobre o método clínico, né? Hoje nós vamos começar as primeiras sessões, Tempo de Ver, que é na página 46, tá bom? Então, deixa eu desligar aqui. A partir da página 46 a gente vai começar a discussão. Marco, mas e antes tal? Basicamente, tudo que veio antes, vocês têm acesso no YouTube, pelo meu canal, tá? No YouTube. Vocês podem pegar, curtir, comentar por lá, pegar aqueles vídeos, colocar as dúvidas por lá que eu vou respondendo, ou mesmo no grupo. Nesse grupo do WhatsApp que a gente está fazendo o percurso também pode ser, tá bom, pessoal? A ideia não é só fazer um trabalho de ensino da psicanálise, mas também de laços, né? De tentar minimamente fundamentar, assim, articular, né, com vocês um grupo coeso, tá? De discussão, de trabalho propriamente dito. O pessoal estava comentando aí, né? De tomar um café, passa aqui, ó, de Indaiatuba, ó, do Rio de Janeiro, né? Eu acho que é bem interessante esse movimento, porque é exatamente isso que a gente procura, né? Não só eu, mas o próprio Instituto ESP, é ter ali, de alguma maneira, pessoas dispostas à troca, né? À conversa, ao diálogo, tá? Eu tive no Rio de Janeiro agora, recentemente, com a Samiko e com o Marco Antônio Coutinho Jorge. É gente assim que a gente quer no ESP, né? Pessoas que conversam, pessoas que respondem. O Marco Antônio, ele demorou para chegar lá no local do evento. Aí eu mandei a mensagem, falei, cara, estamos esperando aqui, a hora que você puder, pode descer, né? E ele mandou um áudio para mim assim, olha, eu tava esperando dar umas 6h30 mais ou menos, porque eu acreditava que era às 19 horas, então eu falei assim, eu vou descer umas 6h30, e olha que interessante, converso com o pessoal que tá por lá, com os participantes, com as pessoas que vieram. É o oposto do que a gente vê em muitas instituições, né? Onde os palestrantes, onde os convidados, os conferencistas, professores, ao invés de se colocar como mais um, se coloca aí como aquela música, né? Como uma deusa, né? Onde vai entrando, todo mundo acende a luz, né? Vai passando, vai acendendo a luz, aplaudindo, né? É o oposto que a gente espera, tá? E que a gente espera também dos nossos alunos.
essa humildade de reconhecer que a gente não sabe tudo, a começar dando testemunho os analistas que dão cursos, seminários e aulas. A Lidiane colocou os intocáveis, mais ou menos por aí, né? Então ter essa humildade de poder reconhecer, que comece primeiro pela gente que está aqui na frente, mas que isso possa chegar também a vocês meio que num way of life, né? Um estilo de vida. Essa é a primeira premissa. Vamos lá. Longe de ser um trabalho sistematizado no sentido só eu falo, vocês escutam. Estava conversando com um colega, ele disse que estava na França e um desses bambambam da psicanálise deu um seminário de uns 30, 40 minutos. Aí ele olhou para o público, terminou de falar e perguntou: alguém tem alguma dúvida? Não deu para contar até 5, ele, ok, muito obrigado, e saiu da sala. Não é essa a proposta aqui, tá bom? A proposta é que a gente possa discutir. Se não der para discutir a respeito de todas as questões que porventura aparecerem durante os encontros, fiquem tranquilos e tranquilas, podem encaminhar no grupo do WhatsApp ou mesmo no privado, que conforme for eu vou respondendo. Mas eu peço também aos colegas que assim que tiver alguma dúvida, alguma questão de né, que os colegas possam também trabalhar sobre, pensar sobre, dialogar sobre, ok? Essa premissa, tudo certo? Beleza. Outra coisa para o bom andamento da nossa conversa aqui, peço gentilmente que sempre que vocês tiverem uma dúvida, uma pergunta, ou quiserem fazer uma intervenção, tá? Uma colocação, algo assim que, olha, Marco, vê se é por aí que eu estou entendendo, né? Fiquem à vontade, mas eu peço gentilmente que não faça uma intervenção no sentido de ligar o microfone e ir falando no lugar, tá? Porque isso às vezes atrapalha o meu raciocínio. Aí se um faz isso, ok, mas de repente 2, 3 começa a fazer e pronto. Já não... ninguém está entendendo mais nada do que está acontecendo. Então, ergue a mãozinha. Aqui no Zoom tem essa possibilidade, né, de erguer a mão aqui, que eu vou acompanhando. Ou mesmo vocês podem acompanhando e falar: Marco, fulano ergueu a mão, tá? Se eu não ver a mãozinha, porque geralmente eu não vejo, vocês podem muito bem falar assim: Marco, ó, tem uma mão erguida aqui e tal, beleza? Aonde que é essa mão, Marco? Eu não sei. Aqui embaixo, Sérgio, tem aqui, ó, reações. Quê? Aqui embaixo tem reações. Aí você vem aqui, tem erguer a mão, ó. Reações, aonde está isso, gente? Você tá no computador? Tô, computador. Tá? Então, aqui embaixo. Tem que mexer o cursor para aparecer essas opções, tá? Dá uma mexidinha no cursor na tela que vai aparecer daí as opções. A gente precisa fazer um curso de mexer no Zoom também, eu já tinha pensado nisso. Aí eu tô mexendo no cursor, não tá aparecendo nada. Aqui embaixo tem chat, tem... Você tá vendo a bolinha com o sinalzinho de mais em cima, certo? Ó, vamos lá. Do lado do chat tem uma bolinha com o sinal de mais em cima. Do lado do chat tem uma setinha. Isso, aí do lado da setinha tem uma bolinha com outra bolinha dentro. Não, do lado Não, calma. Share screen. Isso, share screen, do lado direito tem reactions, é isso? Reaction, agora eu vi. Isso, clica no reactions, Clica ali e levanta a mão, né? raise hand. Aê. Agora sim. Beleza? Olha tá Depois de muito certo. tempo, quase mais de um ano aqui, não sabia disso. Ninguém morre sem aprender alguma coisa. Tem a vida inteira para aprender alguma coisa. Bom dia. Vamos lá então, pessoal. Câmeras ligadas, tá? E microfones desligados para a gente seguir com o trabalho. E mais uma vez, sempre que tiverem alguma dúvida, quiserem fazer uma intervenção, fiquem à vontade a partir do... vai aqui na bolinha com maisinho e levantar a mão, ok? Se eu não der a voz às pessoas, é porque provavelmente eu não vi, tá?
Então vocês me chamem, falem assim, Marco, ó, fulano tá com a mão levantada, tá bom? Mais uma vez, por gentileza, câmeras ligadas e microfones desligados, tá, pessoal? Que eu não consigo ficar desligando o microfone de todo mundo aqui. Vamos lá. Marco, você desculpa, daqui a pouquinho eu tô ligando a câmera, tá? Tranquilo, Tânia. Fica tranquila. Para quem chegou agora, então, né, nós estamos na página 46, né, do livro Psicanálise Clínica Primeiros Passos, tá? Onde nós vamos trabalhar aqui as primeiras sessões, tempo de ver. Aonde que está as outras leituras comentadas desse livro que nós fizemos já até o momento? Vocês encontram gratuitamente no YouTube, tá? A partir de agora não vai ter gratuitamente no YouTube, é só aqui comigo. Nós vamos discutir toda essa parte do capítulo 2, tá bom? Aí vocês viram ali os dias e temáticas. Oi, Renata, diga. Oi, tudo bom? Bom dia. Então, eu comprei o livro e só chega no dia 15. A remessa vai ser feita no dia 15. Tem algum material para eu poder ler? Olha, você vai poder, porque a ideia desse grupo aqui é a gente ler junto, né? Então a gente vai lendo e comentando, tá? De repente algum colega pode tirar as fotos aí e encaminhar lá no grupo também, não tem problema nenhum, tá? Obrigada. Fiquem à vontade. Vamos lá. As primeiras sessões, tempo de ver. Ao receber um paciente novo na clínica, as coordenadas nunca estão muito bem estabelecidas para quem está começando. Detalhe aqui, esse para quem está começando, minha gente, Olha, lá no Rio de Janeiro, no lançamento, eu tive uma experiência bem interessante. Em Blumenau e Curitiba também foi assim, mas no Rio de Janeiro a coisa foi mais gritante. É interessante ver como donos de algumas instituições que se intitulam escolas, donos, que já não é uma escola, né, de Lacan, tal qual Lacan pensou e tal qual nós encontramos no Brasil, né? A EBP, o Fórum Campo Lacaniano, a Escola da Letra, o Corpo Freudiano, que o Marco Antônio Coutinho Jorge e a Fernanda Samico, né, participam. Então essas sim são escolas que a gente pode aí reconhecer muito mais pela forma como trabalham com a formação e a teoria, né, do que pelo nome escola, né, em si. Talvez esse seja um ponto interessante. Como reconhecer que uma instituição de fato seja uma escola e trabalhe a formação de forma ética, de maneira ética? Quando nós vamos estudando a respeito da formação em psicanálise e nós conseguimos verificar que nessa instituição o que está se produzindo é aquilo que foi minimamente articulado nos textos, né, de Freud, Lacan, Reiki, entre outros, tá? Quando isso não se dá, dificilmente você vai ter uma formação em psicanálise, você vai ter uma formação em outra coisa, tá? Então, no Rio de Janeiro foi interessante ver que alguns donos dessas instituições intituladas de escola desejam ardentemente serem alunos ESP. Marco, mas isso não mostra uma certa humildade, não sei o quê? Sim, mostra. O problema é que essas pessoas, na grande maioria das vezes, não conseguem fazer uma diferenciação, né, entre sujeito e paciente, entre psicanálise e psicoterapia, né, entre lugar de objeto e lugar de grande outro. E aí? Como é que fica? Entre o diagnóstico de DSM e diagnóstico psicanalítico, né? Então aí você começa a ver aqui, opa, peraí, tem alguma coisa meio estranha aqui, né? Bom, não é uma crítica, tá, pessoal? É só assim, uma chamada de atenção para que vocês estejam atentos a isso, tá?
Inclusive foi no Rio de Janeiro que alguns colegas me procuraram e falaram com essas palavras: Marco, o ESP salvou a minha vida. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência ou não, né? E no papo ali com o Marco Antônio Coutinho Jorge Cassamico, depois, reiterei para eles aquilo que eu já vinha dizendo. Qual a importância do Instituto ESP no cenário mundial hoje? Porque nós não estamos só no Brasil. É enorme, no sentido de que as pessoas que começam o trabalho na psicanálise, que querem começar como analistas, não alcançam o ensino que muitas vezes é ofertado dentro das escolas. Vocês já viram isso acontecer na vida de vocês? Você vai num seminário de escola e o que a gente vê muitas vezes, né, é uma teoria dificílima, tá? Uma linguagem extremamente complexa, né, e que na grande maioria das vezes mais afasta do que ajuda a quem quer começar. No lançamento no Rio de Janeiro, uma das falas que eu fiz na abertura ali, né, na apresentação do meu livro, foi justamente sobre isso. Uma provocação do Jorge Cesarino, né, há muitos anos atrás, que é que eu fico assim o tempo inteiro tentando responder a essa provocação. Como transmitir a psicanálise de uma maneira simples, sem perder o rigor que ela merece, que ela exige. Né? Que seja uma prática extremamente desafiadora e difícil, e também uma teoria, isso a gente está cansado de saber. Mas será que justamente por isso é preciso que, ao transmitir a psicanálise, nós também sejamos incompreensíveis? Não. E essa é a aposta desse livro, tá? Então, muitas vezes essa pessoa que está começando até sabe os conceitos, até sabe a teoria, tem lá 20 anos, 10 anos de clínica, como é o caso de alguns colegas que estão aqui no grupo com a gente, né? Mas que de alguma maneira sentem um empuxo, né? Uma atração ali para retomar os conceitos fundamentais da clínica, porque, tem alguma coisa aqui, tem uma areinha ainda na engrenagem e que de repente precisa ser limpa, né? Tá? Então vamos lá. As coordenadas nunca estão muito bem estabelecidas para quem está começando. Analistas que querem iniciar na clínica e vieram de clínicas e escolas geralmente passam por uma espécie de desorientação teórica por não terem tido nas universidades, durante os estágios, uma prática real do que ocorre na clínica particular de cada um. Aqui eu estou falando basicamente dos cursos de medicina e também do curso de psicologia, tá? Mas você pode ampliar essa questão aqui também para as instituições formativas, né, que dizem formar psicanalistas nos dias de hoje. Alguns colegas aí, que estão aqui com a gente inclusive, né, já participaram dessas instituições e tiveram lá 10, 20 sessões de análise didática e aí a instituição fala, agora você tem que, né, atender. Né? Vamos lá, com 20 sessões, às vezes, nem entrou em análise. Né? Como é que a gente verifica isso? A ideia é a gente poder trabalhar isso nesses encontros aqui, tá? Então, 10, 20 sessões para começar a atender como psicanalista. Temos um grande problema aí, né? Por quê? Porque não me parece, tá, que uma pessoa que passa 6 meses ou 1 ano estudando psicanálise vai conseguir viver na pele
a experiência daquilo que estuda, tá? Sei lá, em menos de 1 ano de análise pessoal. Pelo menos. Experiência própria, tá, gente? Os colegas analisantes que eu acompanho a análise aqui, e são vários que já passaram por mim, não tem nenhum que em 2 ou 3 anos alcançou isso que é requerido de um analista, né? Que é chegar no descer. Para quem não sabe, essa discussão aí do que é preciso, para quem está se colocando como psicanalista, o que é preciso para exercer essa função, eu, Fernanda Samico e o Gustavo Volaco estamos fazendo algumas lives pelo Instituto AESP, lendo e discutindo o texto do Tribe do Freud, O Desejo do Inconsciente. É gratuito, vocês também, se quiserem, até dá para colocar no grupo aí, para vocês irem acompanhando. Nós vamos para o 4º encontro, um texto de 3 páginas, 4 encontros, e provavelmente não vamos terminar no próximo encontro. Tamanha complexidade, né, das discussões que aquele texto vai suscitando na hora que a gente vai lendo. Mas então, basicamente, para que você ocupe o lugar de analista, exerça essa função, é preciso fazer um percurso de descer. Quanto mais se acredita ser analista, quanto mais se acredita ser qualquer coisa, eu não vou dizer impossível, mas mais difícil é estar nesse lugar de se fazer, a partir da transferência, daquilo que o paciente precisa. E aquilo que o paciente precisa, minha gente, não é assim: o paciente precisa de um pai, eu vou me fazer de pai. Para dar uma adiantada na teoria aqui, é estar no lugar, acolher, né? Representar, eu acho que o termo melhor é isso, representar o significante qualquer da transferência. Ou seja, é preciso muito tempo de análise para você ir fazendo aquele movimento que o Freud já apontava em 1905, quando ele diferencia a psicoterapia da psicanálise, né, que é o de retirar os excessos do ser. O trabalho que o Freud vai dizer lá, via de Porre e via de Levari, é o do escultor, onde vai se tirando os excessos. O que são esses excessos, senão os predicados que nos garantem uma modalidade de ser, um tipo de existência na relação com o outro? É isso que tem que ir caindo. Isso não cai em 10 sessões, 20 sessões. Bom, vamos lá. Ao começar pela documentação que devemos ter, dar recibos a cada pagamento, abrir uma empresa para pagar menos impostos, pagar INSS, ISS, entre outros impostos, tudo isso passa por uma questão importante e burocrática que é de fácil compreensão e aprendizado. Para essas questões burocráticas e de certa forma prática, sempre sugiro que o psi procure um contador competente para auxiliar nesse início. Pode parecer besteira, mas essa parte é extremamente importante para o profissional, para que fique em acordo com a lei e tenha os benefícios que ela pode trazer, como o auxílio do INSS, caso tenha que parar de trabalhar por um tempo. Isso aqui, eu deixei um parágrafo aqui, não entrei muito nisso, mas não é porque não é importante, é que não é da minha alçada falar sobre isso. No entanto, eu acho que é necessário advertir todo mundo que está começando que é interessante, tá? É muito interessante ter um contador para acompanhar a tua evolução patrimonial. Por quê? Por mais caro que saia ter um contador, vai ser o contador que no final das contas vai fazer a diferença, tá? No teu trabalho. Porque, por exemplo,
Se você dá recibo, sei lá, para 5 pacientes, você paga um X de imposto. Se você dá recibo para 10 pacientes, você paga X mais tanto. De repente, você pode emitir uma nota fiscal para esses pacientes e você vai estar pagando menos imposto do que se você estivesse emitindo recibo para 5 pacientes. E nessa de nota fiscal, você pode pagar também o INSS. Eu sei que tem muita gente aí tá uma moda, né? Falar assim, não pague INSS, pague aposentadoria privada. Justo, válido, mas aqui, se te acontece qualquer coisa, tá? Que você precisa ficar um tempo sem trabalhar, a aposentadoria privada, até você receber, é um sufoco. O INSS é quase automático. As mulheres que estão aqui se engravidar, o INSS te cobre perfeitamente. Então, tem uma série de benefícios que no frigir dos ovos eu ainda aconselho. Veja, eu não sou contador, mais uma vez, não é da minha alçada, mas eu ainda aconselho. Entre INSS e aposentadoria privada, se não pode ter os dois, faça INSS. Acho que é uma boa dica. Mas não faça nada sem consultar um contador, porque é ele que vai ficar sabendo das suas finanças, de como você trabalha, das suas possibilidades, tá? A prática do psicanalista não é uma prática solitária no sentido de que não há outros com a gente. Não é desamparadora, pelo contrário, tá? Assim como nós temos supervisores no campo da clínica, é interessante que nós tenhamos outros colegas, como por exemplo, advogado, né? De repente um administrador, se você trabalha com empresa, de repente um contador, como eu estou dizendo aqui para vocês, né? Alguém abriu o microfone. Rosiane, quer comentar alguma coisa? Lorena comentou aqui, né? O contador me disse a mesma coisa sobre o INSS. Pois é, tem uma moda aí, né? De, não pega INSS, não sei o quê. Não, eu acho isso um tanto quanto precipitado, né? Muito precipitado até. Primeiro, leva o teu trabalho para o contador, conversa com ele, discute com ele, vê o que é possível, né? Tá? A Fabiane está falando que na faculdade em nenhum momento foi abordado o assunto. Pois é, Fabiane, esse é um problema que não é só da faculdade, tá? De psicologia. Nessas instituições que dizem formar analistas, a mesma coisa. Nunca vi um módulo, né, sobre contabilidade nessas instituições. Ensina você a ganhar dinheiro, né? Teoricamente. Mas o que fazer com esse dinheiro? Por exemplo, vamos lá. Esses tempos eu fiz uns posts, final do ano, sobre o 13º do psicanalista. Valéria, só um minutinho, tá? Já te passo a palavra. Sobre o 13º do psicanalista. É inconcebível, em pleno 2022, alguém que se coloca como analista fazer um pacote, né, para todo mundo, como se todo mundo fosse a mesma coisa. Cadê a ética da psicanálise do 1 a 1, do caso a caso? E aí, essas pessoas que criticam a psicanálise como um ofício são exatamente aquelas que muitas vezes exigem que o analisante pague as férias do analista. Gente, não é assim que se faz. Isso não é psicanálise, tá? Isso não é psicanálise. Isso é outra coisa. Isso é assédio. Valéria, diga. Bom dia a todos, me desculpem, não Bom está dia. no vídeo, estou fazendo almoço. Então, eu vi.
essa questão que você colocou, ela é importantíssima, porque eu passei por ela. Né? Eu sempre fui atrás